Hoje eu quero te ensinar na prática como funcionam os fundos imobiliários. Nas reuniões de assessoria vem muito a dúvida: Pedro, o que que é fundo imobiliário? O que que eu preciso investir? Né? Isso chama muita atenção porque o fundo imobiliário hoje é o rendimento, né, mensal dele, ele é isento, e chama muita atenção porque o brasileiro em si ele tem o costume, ele tem o gosto de investir em imóveis, então de receber aluguel. Provavelmente você conhece alguém na sua família, um tio, ou seu pai, ou sua mãe em si, que tem imóveis alugados que recebem renda e gostam muito. Porém, quando você tem imóveis físicos, esse rendimento ele é tributável, então você precisa pagar imposto sobre ele. Isso vai depender de quanto que você recebe do seu trabalho, né? Que aí tem um valor mínimo ali que você fica isento. Agora, nos fundos imobiliários, quando você recebe o aluguel desses fundos, ele é isento. Então, isso chama bastante atenção dos investidores que não gostam de pagar imposto de renda, né? Ninguém gosta de pagar imposto de renda quando vai investir. Então, por isso eu quero explicar aqui de uma forma bem breve como que funciona os fundos imobiliários. Então, se a gente for determinar aqui, a gente tem algumas classes, né? Como shopping, a gente tem uma classe como galpões logísticos, a gente tem fundos imobiliários residenciais, tem os fundos imobiliários de fundos, né? Que é uma junção de todos os outros, e algumas outras classes que eu não vou trazer aqui, porque o intuito do vídeo é explicar mesmo como funciona na prática. Então, na essência em si, o fundo imobiliário ele é dono de vários imóveis. Então, vamos pegar aqui um fundo de shopping. Então, ele é dono do shopping 1, shopping 2, shopping 3, e assim por diante. Alguns vão ter mais imóveis, outros vão ter menos. O que eu chamo a atenção aqui, cuidado com os fundos que têm apenas um imóvel. Porque se acontecer alguma coisa nessa região, né, tiver uma intempérie, ali, alguma coisa que prejudique os aluguéis dessa região, você vai acabar ficando exposto se esse fundo perder ali os inquilinos daquele shopping, você vai acabar ficando sem rendimento. E também aqui dá para acrescentar os fundos de papéis, né? Que é os fundos de dívida, que aí tem um risco um pouco mais alto, que a gente fala sobre ele em outro vídeo. Então, na essência, vamos botar aqui, eu sou o Pedro, eu vou comprar um pedaço, né, uma cota desse fundo que tem vários shoppings aqui dentro. E dentro desses shoppings tem os inquilinos. Então aqui tem aquela loja, tem aquele restaurante, tem aquele local de diversão ali que paga aluguel para o shopping. Então o shopping é dono dessas lojas e quem é o dono das lojas paga o aluguel para o shopping. E como eu sou dono de uma parte, vamos botar um exemplo que eu sou dono de 1%, esse aluguel, vamos botar um exemplo aqui que foi 100 mil reais de aluguel que esses três shoppings receberam. Como eu tenho 1%, eu vou ter direito ali a 1.000 reais. Então, na essência em si, o Pedro é dono de imóveis que está alugado para lojas, não, lojas. Essas lojas pagam aluguel para o shopping, que paga o provento, né, o rendimento ali para o Pedro. Então, quando você vai investir em fundos imobiliários, quais são os cuidados que você tem que ter? Entender aonde que você está investindo, né? Qual o setor que você está investindo, entender quais são esses imóveis. Então, esses shoppings estão localizados em quais lugares? Esses galpões logísticos estão localizados em quais lugares? Quem que são os inquilinos, né? Quem que está alugando esses imóveis em si ou essas lojas? Porque você tá, é, porque você está dependendo do pagamento desse aluguel. Então, imagina que você fosse alugar o seu apartamento ou uma loja que você tem. Você vai olhar muito bem para o inquilino, ver se ele tem condição de pagamento, ver se o negócio dele é perene, porque ele vai ficar ali por bastante tempo alugando aquele imóvel, se ele tem cuidados com o imóvel. Então, são coisas que você precisa ter atenção também no fundo imobiliário. E aí, olhando na prática, qual que é o interessante? É você ter uma diversificação também. Então, você vai ter só um fundo de shopping? Não, você pode ter um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo residencial, um fundo de fundo, um fundo de papel, onde você vai ter uma carteira de investimentos, né, uma carteira diversificada, onde você vai estar recebendo ali todos os meses pagamento. E até trazendo aqui, a gente tem hoje fundos de agronegócio e também fundos de infraestrutura, que são fundos mais novos, que é interessante a gente olhar com cuidado para poder entender como funciona. Então, o primeiro passo para você começar a investir em fundos imobiliários é entender a essência desse vídeo aqui.
Então, quando você está comprando um fundo imobiliário, você está adquirindo participação em imóveis e você vai receber o aluguel de volta. Então, é o mesmo cuidado que você teria se você estivesse alugando o seu próprio imóvel, é o cuidado que você precisa ter quando você escolhe um fundo imobiliário. E aí sim, esse investimento, ele é um investimento isento de imposto de renda no pagamento dos aluguéis. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui que eu comprei uma cota de R$ 100. Então, eu sou dono dessa cota. Ela está pagando R$ 1 por mês de aluguel. Esse R$ 1 ele é isento hoje. Agora, se eu vendi essa cota por R$ 120, entende aqui que eu tive um ganho de capital, né? Eu comprei algo por 100 e vendi por 120. Talvez dando um exemplo de um apartamento, né? Eu comprei um apartamento de R$ 500 mil, botei para alugar e depois eu vendi ele por 1 milhão. Então, essa é a diferença entre o 500 e 1 milhão é o ganho de capital que eu tive naquele investimento e eu vou ter que pagar imposto sobre ele. Agora, o aluguel mensal em fundo imobiliário você não tem imposto. Isso se torna uma excelente alternativa para quem quer começar a investir. Porém, cuidado, você não precisa ter uma carteira só de fundos imobiliários. Entenda sempre o seu objetivo. Se você tem um objetivo de curto prazo, de 1 a 2 anos, o fundo imobiliário talvez não seja a melhor alternativa para você, porque ele se enquadra na renda variável. Então, essa cota de R$ 100, ela pode chegar um dia e valer 90, ela pode chegar no outro dia e valer 110, de acordo com os movimentos do mercado da renda variável em si. Então, se você está olhando para o curto prazo, fundo imobiliário em si não é uma alternativa para você. Agora, na sua composição de carteira, você vai ter a reserva de emergência, que vai ser ali um investimento pós-fixado, que rende a taxa Selic, liquidez diária num banco seguro ou no Tesouro Selic. Você vai ter um pouco de fundo imobiliário aqui, você vai ter um pouco de ações exterior, podendo entrar também em Bitcoin. Então, você vai ter uma carteira diversificada. Então, aqui é um pouquinho de como funciona o fundo imobiliário, para que você possa dar mais um passinho na sua carreira de investidor. Se você quer aprender mais, aqui no canal tem bastante vídeo sobre finanças. Pode comentar aí qual tipo de investimento que você quer aprender, que eu vou trazer mais vídeos sobre isso.